tarde! Como vocês estão? Bem? Também estou bem, mas ainda com saudade, tá? Mas permanecendo ainda no afastamento, no isolamento social, para preservar a minha saúde, a sua saúde, a saúde de quem a gente ama, tá? Eu sempre aqui na companhia dos nossos amiguinhos, do Cebolinha e da Magali, tá certo? E eles sempre protegidos, sempre dando essa dica a vocês. E hoje eles vão participar da nossa aula aqui sentadinhos, certo? Então, na nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre as transformações ocorridas na cidade. A cidade não é assim como a gente vê hoje, ela passou por várias transformações. Antes era muita mata, muito descampado, então a cidade passou a se modificar para melhor, para a vida do ser humano, né? O homem transformou o local para as suas necessidades. Porque se não houvesse transformações, a gente estaria na mesma. E é bom, sempre bom evoluirmos. Então vamos lá. Que transformações foram essas que ocorreram na nossa cidade, na cidade que a gente conhece? Em todas as cidades do Brasil. Ele diz o seguinte aí: no Brasil, o índice de pessoas vivendo em cidades ou a taxa de urbanização é de 85%. Que aqui no Brasil tem mais pessoas vivendo na cidade, na urbanização, quer dizer, de urbano, é de 85%. De toda a população do Brasil, de 100%, 85% vive na cidade e 15% vive no campo, porque 15 mais 85, 100. Então ele quer dizer isso, que a população hoje vive mais na zona urbana do que na rural, tá bom? E por que isso aconteceu? Isso aconteceu chamado de um êxodo rural, é a saída do povo do campo para a cidade, porque vieram em busca de melhores condições de vida e também participaram dessas transformações. Essa média é maior do que os países europeus. Olha, aqui no Brasil, essa taxa das pessoas que vivem na zona rural, na zona urbana, é maior do que os países europeus, que possuem apenas 75% de urbanização, sendo maior que a média mundial, que é de 52%. Veja, estamos avançados, o pessoal não quer morar no campo mais não. Então, essa taxa aqui que a gente tem é maior do que os europeus, que lá é 75%. Isso chega a ser maior do que a mundial, falando em todo o mundo, dá de 52%, que as pessoas que vivem na zona urbana. Vamos lá para a próxima. Ih, caiu, vou ajeitar. Não tem problema, tia, ajeita. As primeiras cidades foram formadas às margens dos rios abundantes, pois as boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. O que quer dizer isso? As primeiras cidades foram as cidades ribeirinhas, cidades nas beiras dos rios. Por que isso? Porque lá as pessoas, irrigação, eles tinham como molhar a terra, né, para plantar. Então, como eles eram ribeirinhos, eles viviam das plantações. Eles se alimentavam do que plantavam. Então, daí ele passou a vender. Então, eles plantavam para consumo e para revenda. Então, essas primeiras cidades elas foram construídas em beiras de rios, cidades ribeirinhas, quer dizer, cidades de beira de rio, por conta de, vamos dizer assim, facilitava o meu trabalho, era bom para o meu trabalho. Eu não precisava andar tanto para molhar a terra, para irrigar a terra. Já morando perto de um rio, até a área é meio úmida, então boa para o plantio. Então, por isso que as primeiras cidades foram ribeirinhas, nas beiras dos rios. Diz aqui também, que as primeiras aldeias evoluíram, porque indígenas aldeias, para as cidades devido às principais características que são o perímetro definido, campos
agrícolas. Então, eles partiram de lá, das cidades ribeirinhas, para as cidades, por quê? Eles eram divididos por perímetro. Esse aqui, ó, é uma divisão de territórios, de perímetro. E campos agrícolas. Então, eles começaram a trabalhar também mais com a agricultura, que é o plantio. Depois da Revolução Industrial, porque é isso, a Revolução, quando a gente começou a ter mais indústria, criação de indústria, iniciada no final do século XVIII, as cidades se tornaram um grande centro de produção industrial. A presença de fábrica influenciava o ritmo do crescimento urbano. Então, com a chegada da tecnologia, do avanço tecnológico, as pessoas começaram a construir indústrias, a construir fábricas, né, de automóveis e outras coisas. Então, as pessoas se interessavam. Então, lá no campo já não tinha tanto recurso, então eles passaram a vir para a cidade, porque o crescimento urbano, a cidade começou a crescer e a se desenvolver. Por isso que a saída do povo do campo para a cidade. E as cidades começaram a crescer devido a essa revolução industrial. A revolução que começou a se construir indústria, a cidade começou a se desenvolver. Na segunda metade do século XX, as cidades se tornaram polos industriais com serviço de bancos, empresas de tecnologia, da informação, repartições de saúde e de educação. Então, se no século XVIII houve a Revolução Industrial e ela foi cada vez melhorando, né, se transformando, ficando cada vez melhor, aí as pessoas começaram a vir mesmo porque eles buscavam melhores condições de vida. Eles sabiam que aqui eles iam crescer, aqui eles iam ter um futuro. E a cidade começou a crescer tanto que dava serviços primordiais, serviços indispensáveis, né? Como banco para fazer pagamento, a troca, fazer o depósito do seu dinheiro, guardar seu dinheirinho. As empresas de tecnologia da informação começou a se modernizar. Também as repartições de educação, quer dizer, as empresas, né, os postos de saúde, os hospitais e a educação. Nossos dois pontos principais, saúde e educação, faltou segurança. Dando continuidade, com as instalações de fábricas no meio urbano, a cidade começou a ter mais visibilidade que o meio rural. Quer dizer, as pessoas buscavam mais, poxa, ali, olha, eu vou melhorar de vida, ali eu vou fazer uma transformação. Já no rural já não está dando mais. É tanta gente trabalhando com pecuária, com criação de animais, com agricultura, com plantação. Mas ali, ó, eu vou saber que eu vou estudar, eu vou crescer, né, profissionalmente. Vai ter melhores condições de vida para mim, para eu dar a minha família. Então as pessoas começaram a sair por conta das instalações. Então as fábricas começou a precisar de gente para trabalhar, dando melhores condições de vida, e as pessoas saíram do campo para a cidade. Era a visibilidade de visão, as pessoas começaram a ver a melhoria no seu meio de vida. Ser humano versus tecnologia. Gente, como evoluiu. Como evoluiu. Porque antes hoje a gente usa o celular, hoje a gente se fala pelo celular. Eu estou na minha casa e vocês estão me vendo, né? Eu posso estar aqui, uma pessoa pode estar nos Estados Unidos, eu falo com ela. Antes não, antes a gente tinha que pedir uma ligação para telefonista, ela tinha que ligar para a pessoa, era cobrada, era horrível. Hoje não, em questão de segundos a gente se fala. Internet, Zap, Instagram, Telegrama. Telefonava para a telefonista e dizia o que queria e ela dizia e mandava. E era cobrado por letra, tá? Por palavras. Então saía tudo muito caro. Então a tecnologia ela veio para ajudar. E essa que vocês estão vendo hoje, quando vocês tiverem adultos,
Isso aqui já vai ser coisa do passado. Isso aqui que a gente acha moderno, lá para trás, lá para frente, vai ser, coisa do passado, coisa velha, né? Então, a tecnologia, ela ajudou muito na nossa vida, né? E ajuda mais e mais. Tá nos ajudando nesse processo de pandemia. Vocês não deixaram de estudar, vocês não deixaram de fazer suas tarefas por já estar distante. Então, isso é a tecnologia. Com o passar do tempo, a tecnologia foi modificando e alguns meios de comunicação foram substituídos. Hoje você não vê mais um orelhão nas ruas que usava as fichas, depois passou para cartão. Não vê mais orelhão. Computador, eram computadores enormes. Hoje a gente já tem um tablet, já tem um notebook. Antes era a máquina de escrever. As pessoas se comunicavam. Tem dois lados assim, né? A tecnologia, ela veio para ajudar muita gente, mas ela afastou muita gente também. Hoje a gente já não escreve mais. Hoje a gente não conversa olhando para as pessoas. Tiver uma reunião e um celular ganha, porque as pessoas estão sempre conectadas. Ela é importante? Porque a gente tem as coisas mais rápido. Uma pesquisa, um vídeo, a gente tem tudo mais rápido, certo? Mas também tem que ter o cuidado. E graças a essa tecnologia, a gente está se vendo e aprendendo, tá bom? Beijos, meus amores, façam a tarefa, mãos à obra e até amanhã. Tchau!